Chamo-me Augusta Henriques, fui membro fundadora da Tiniguena e fui a sua secretária-geral durante 22 anos. Quando criámos a Tiniguena, em 1991, já lá vão 29 anos, eram tempos de grandes mudanças na Guiné-Bissau, mas eram tempos de grandes sonhos também. As mudanças se operavam na medida que, no seguimento do programa de ajustamento estrutural, que era alargado em África naquela altura, na Guiné-Bissau isso significou a mudança completamente do papel do Estado na sociedade, deixou de ser o único interveniente e, neste sentido, foi aberto o país para o setor privado e os setores sociais ficaram um bocadinho ao abandono. Então, um grupo de jovens, naquela altura, que eram quadros colocados em vários serviços e departamentos estatais, com experiência de trabalho, sobretudo no mundo rural e com as comunidades mais desfavorecidas, ficaram preocupados com este lugar subalterno, com os setores sociais, com o apoio à agricultura, ficou dentro das novas funções do Estado. Então foi o tempo em que nós pensámos e sonhámos em criar organizações não governamentais que pudessem desenvolver esse papel de apoiar as comunidades rurais do interior e da periferia urbana em ações de desenvolvimento comunitário. Estava eu dizendo que quando criámos a Tiniguena era um tempo de grandes mudanças. Eram tempos também de grandes sonhos. Éramos uma geração saída da independência recente, que tinha estudado o pensamento de Amílcar Cabral e que se lançava o desafio de trazê-lo para a Guiné-Bissau. A Tiniguena aparece também numa altura em que está a decorrer o exercício de planificação costeira, no quadro do qual foram identificados sítios de interesses para conservar do ponto de vista ambiental e cultural na Guiné-Bissau. Então, quando a criámos, nós pensámos em abraçar esta questão do meio ambiente. Mas estava também em África, naquele tempo, em curso, as grandes mudanças que os cidadãos queriam que a sua voz fosse ouvida ao nível internacional, de maneira com que eles também pudessem falar pelos seus países. Foi a altura da Carta da Participação Popular para o Desenvolvimento, a Carta da Arusha. Então a Tiniguena aparece conjugando estes dois aspectos, o aspecto da participação popular no desenvolvimento e o aspecto da conservação da natureza. E assim, o sonho da Tiniguena, na sua visão, era os cidadãos contribuírem para que a Guiné-Bissau fosse um lugar bom de viver, para que os nossos filhos e os netos pudessem herdar de nós o mesmo património que herdámos dos nossos pais, recursos naturais abundantes, ecossistemas férteis e uma cultura viva como ligação com a terra, com a ligação com a natureza. Este foi o sonho da Tiniguena, muitas vezes interrompido, sistematicamente interrompido, com conflitos político-militares que desde 7 de junho nunca mais largaram a Guiné-Bissau, fazendo que, sistematicamente e frequentemente, tivéssemos que deixar para segundo plano o nosso trabalho de conservação para abraçar a cidadania, de forma a darmos o nosso contributo para ajudar o país a sair da situação difícil de crise política e económica que viveu frequentes vezes. Vemos que essa situação até hoje continua. Também estamos a viver uma época de grandes mudanças. Também estamos a viver uma época na Guiné-Bissau de grandes crises, profundas crises. Dentro do sofrimento das crises, dentro destas grandes mudanças, há grandes sonhos, há grandes utopias que podem ser concebidas e podem ser implementadas. E este é o convite. E a minha grande alegria é de ver que hoje a Tiniguena ainda faz sonhar jovens. São esses mesmos jovens que estão ainda a trabalhar na Tiniguena, ou que abraçam a Tiniguena, e que conceberam este programa de comemorações, onde eu sou apenas uma convidada. E isso é uma grande satisfação da minha parte. A grande tristeza é ver, quando estávamos a pensar em fazer um grande evento à volta deste aniversário, o 29º da Tiniguena, com um conjunto de apresentações do fruto do trabalho feito, esta nova geração que tomou conta da organização, estamos mais uma vez a viver uma situação de crise. Mas a capacidade de resiliência, a capacidade que estes jovens e que os cidadãos guineenses têm demonstrado ao longo do tempo de resistir
e de não se desistir da sua terra e do sonho da sua terra, esta nós conseguimos transmitir às novas gerações. Fomos parte disto que abraçou Quilquil de Nosso Tembalur. E Quilquil de Nosso Tembalur é exatamente a síntese perfeita entre a nossa terra e a nossa cultura. Aquilo que a nossa terra tem e aquilo como nós transformamos aquilo que a nossa terra tem, que é elemento da nossa identidade. Por isso, o meu convite para os jovens de hoje: não desistam de sonhar a Guiné-Bissau. E a Tiniguene é isso. É um sonho que teve pés para andar e continua ainda a dar asas a muitos para continuar a estar na Guiné-Bissau, sonhando e trabalhando para uma Guiné melhor.